Olá, tudo bem? Eu me chamo Tatiana Samara, pode me chamar de Samara, eu prefiro. Eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha aqui de Salvador. Fiz o curso Teológico Carisma, né, o seminário, divisor de águas na minha vida. Estou concluindo o curso de mestres também do Carisma. Sou mãe, tenho 2 filhos adolescentes maravilhosos. Sou noiva de Cristo e sou serva do Deus Altíssimo. Para, através dos meus dons e talentos que o Senhor colocou, depositou sobre mim, confiou a mim, servir ao meu Deus, servir ao reino, a todos os meus irmãos e no lugar onde Ele me colocar. Eis-me aqui. O que o Senhor trouxe ao meu coração foi o cristão no exercício de governo. E é algo que é tão necessário a gente falar nos dias de hoje, né? E infelizmente nós, como os filhos de Deus, deixamos um campo aberto, né? Sem nos posicionarmos como governantes, como dominadores dessa terra, como assim o Senhor nos colocou, imagem de sua semelhança, e deixamos o campo aberto para que os filhos das trevas, né, eles fizessem isso, e eles estão fazendo muito bem. Então o que o Senhor colocou no meu coração é dessa aula ser ministrada aos corações, justamente para que possamos voltar ao início, né? Voltar à primazia de todas as coisas. Nossa aula ela está no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 31, e eu quero ler com vocês 26. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele. Multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva, que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas, que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Então, diante do que nós acabamos de ler, Deus, ele deixou algumas primícias ao homem, né? Ele deu determinações ao homem. E quais foram essas determinações? A primeira, reinar, governar. Está no versículo 26. A segunda, no versículo 27, frutificar, multiplicar. E a terceira, que ainda está no versículo 27, dominar. Então, diante disso, nós entendemos que Deus ele deu uma determinação ao homem, né? Ele determinou: reine, depois ele abençoou, multiplique, frutifique e domine. O domínio está debaixo da bênção de Deus. Ele abençoou o homem com isso. E aí a gente se pergunta: o que significa governo, né? A gente já tem uma imagem do governo. Quando a gente pensa em governo, já pensa em algo muito voltado para o que nós vivemos, né? O sistema de governo que nós vivemos. E a palavra governo no dicionário diz o seguinte: que é a ação, processo ou efeito de governar ou governar-se, governação, governança, ter poder e autoridade administrativa sobre um lugar ou uma sociedade. E o que significa governante? Que ou aquele que governa, direito, que ou aquele que é legalmente instituído para governar um estado ou uma sociedade, enfim. Pessoa responsável pela administração pública e política de um estado, nação, país ou região autônoma. Então Deus, ele deu ao homem o governo da terra. Ele deu ao homem a responsabilidade de governar a terra, de promover ações, né, que a sociedade esteja bem vivendo naquele lugar e administrar tudo que está sobre a terra. Então o governo está sob a primazia de administração. Mas quem governa detém domínio? Nem sempre. A gente vê no nosso sistema de governo, né, que temos hoje, nós temos o sistema presidenciável, né, que o presidente ele tem autoridade no governo, mas quem tem o domínio de legislar as leis é o poder legislativo, que são os deputados, os senadores, né, enfim. Então, diante disso, o presidente, ele tem a autoridade, ele é a autoridade suprema. Porém, quem legisla e quem determina com que todas as coisas aconteçam são os deputados e os senadores. E nós temos ainda um outro poder soberano, que é da autoridade suprema no nosso país, no caso, que é o STF. Mas, enfim, trazendo aqui para Deus. Deus, ele deu ao homem o governo, ou seja, a autoridade de administrar todas as coisas. E depois que ele abençoou o homem para que multiplicasse e frutificasse, ele deu domínio ao homem de fazer isso na terra. E aí, o que significa domínio? Supremacia em dirigir e governar as ações de outrem, pela imposição da obediência, do domínio, do império. E diante dessa verdade, o que de fato mudou, né, quando o homem caiu? A terra ela foi amaldiçoada.
O homem foi responsabilizado pela maldição da terra, né? Pela escolha dele. Tá em Gênesis 3, capítulo 3, 16 e 17, em que Deus diz assim, versículo 17: porque ouviste a voz da mulher e comeste do fruto da árvore que te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Deus amaldiçoou a terra e o trabalho do homem, porém, entretanto, todavia, não tirou do homem o governo e o domínio da terra. O homem continuou com isso. Né, com essa, porque Deus ele não nega a ele mesmo, ele é fiel a ele mesmo. Então, se ele determinou algo, ele não iria tirar isso do homem, né? E a gente precisa entender isso. E qual a diferença entre o sistema de governo de Deus e o sistema de governo do mundo? O sistema de governo de Deus, Deus está no centro. É um sistema teocrático. Deus está no centro. E o sistema de governo do mundo, o homem está no centro. Então, essa modalidade de sistema de governança faz toda a diferença, né? E por que nós precisamos ter um governante? Quando Deus tirou todo o povo de Israel do Egito, e enfim, fez todas as coisas, o povo começou a gritar, a dizer, eu quero um governante, porque eles precisavam de alguém que dirigisse eles, porque eles ainda não tinham essa confiabilidade em Deus. Então o povo escolheu Saul. Deus, por sua vez, não deu certo, porque o povo escolheu, Saul regia conforme a vontade de Deus, mas para agradar o homem. E aí Deus foi lá e escolheu Davi. Por isso Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não é segundo o coração de Deus por N coisas, é porque Deus o escolheu para governar o seu povo. E esse governo fez toda a diferença para o povo de Israel, né? E a gente pode ver na própria Bíblia que nós tivemos reis depois de Davi que não exerceram o governo teocrático, que não exerceram o governo segundo a vontade de Deus e que deu muito ruim, né? A gente vê Acabe ele reinou por Israel, Acabe era esposo de Jezabel, era um rei omisso, era um rei que ele tinha autoridade, mas não tinha domínio, pois sua esposa era que dominava, sua esposa era que administrava, perdão. Nós tínhamos o rei Roboão, que por causa da desobediência dele, ele foi filho de Salomão e... só voltando aqui, Acabe reinou por Israel, e você encontra em 1 de Reis, capítulo 16, versículos 32 e 33. Roboão, você encontra na 2 Crônicas, no capítulo 10, e eu desafio você a ler todo para entender o contexto. Roboão era filho de Salomão, ele reinou, né, com esse povo, e quando Salomão deixou o reinado, o povo estava sendo oprimido e pagando muitos impostos. Então o povo foi lá pedir misericórdia, clemência a Roboão. Roboão não ouviu os conselheiros do rei, ouviu os seus amigos, e os seus amigos que não tinham parte com Deus, aconselhou ele a dobrar os castigos. Então Deus interviu, e na intervenção de Deus, porque o povo começou a se rebelar contra o rei, isso é uma quebra de princípio, Deus foi lá, interviu com Roboão foi, se voltou para Deus e o povo teve paz. Nós tivemos também Manassés, que reinou sobre Judá por 55 anos. Ele era um rei desobediente a Deus. Ele levou todo o povo a adorar outros deuses. Tudo quanto ele fez, depois de um tempo, ele usou de feitiçarias, ele foi desobediente. E ele foi levado cativo pelo rei da Síria. Chegando lá, ele se arrependeu de tudo que ele fez. E aí, quando ele voltou, né, ele foi liberado, voltou a governar, o povo já estava todo corrompido, e aí ele tentou consertar, mas o estrago já havia sido feito. A gente tem o rei Acás, também, que foi filho de Jotão. Jotão foi um homem fiel a Deus, porém o seu filho não. E ele usava de toda a obra de feitiçaria. Ele sacrificou seus próprios filhos aos deuses. E isso quase levou à extinção o povo de Judá. Né? O povo sofreu muito no reinado de Acás. Está em 2 Crônicas, capítulo 28. E assim, ao contrário disso, nós também temos governos que foram exercidos por homens fiéis a Deus. Que foi o rei Davi, como a gente já falou. O rei Davi, ele reinou por 40 anos. Israel se tornou uma potência na mão do rei Davi, porque ele buscava o conselho de Deus, e às vezes que ele não buscou, todo o povo sofreu, né? A gente tem José, do Egito, que aí a gente fala sobre o domínio e o governo. A autoridade estava sobre o faraó, mas o domínio estava sobre o governador do Egito, José, que era um homem que tinha o coração íntegro em Deus. E Deus o usou muito naquele tempo. O povo não foi extinto. Por quê? Porque o faraó deu autoridade a José. E José, ele exercia todo o seu governo debaixo da autoridade de Deus. Então, Deus o fazia, Deus o aconselhava, e ele fazia conforme aquilo que Deus estava falando para ele fazer, né? E aí todo o povo, o Egito se tornou uma potência, porque, lembra? Quem tem o domínio tem a bênção. Então todo o Egito foi abençoado por causa do domínio de José. Nós temos Daniel, que também é outro exemplo de estar debaixo da soberania de um governo iníquo, de um governo maligno, mas ter se colocado ali como governante e ser obediente a Deus. E assim levar toda a palavra de Deus, não só isso, mas administrar conforme a vontade de Deus. Daniel, ele não era só o governador da Babilônia, né? Ele também era chefe de todos os sábios. Então,
tudo que Daniel fazia, indiretamente, colocava o reino de Deus à vista. Então as pessoas conheciam a Deus, mesmo os estrangeiros, por causa do posicionamento de Daniel. Daniel não se corrompeu, nem ele e nem os seus amigos. E aqui vai um lembrete. O homem que está debaixo da autoridade de Deus, que tem o seu coração íntegro a Deus, ele não se corrompe com o manancial do rei, né? Ele continua ali, o seu posicionamento íntegro faz com que todos conheçam ao próprio Deus, faz com que a cultura do reino seja estabelecida, né? E por que depois de Cristo, vem a pergunta, né? Por que depois de Cristo isso não acontece mais? O povo de Deus não se levanta para o exercício de governo. Isso começa logo quando a igreja ela fez uma aliança política lá em Roma. Infelizmente, a própria religião ela se deturpou, ela se corrompeu, porque homens corrompidos que não tinham comprometimento com o próprio Deus, ele se deixou levar por isso. E devido a isso, a gente tem hoje, né, a frase normal que escutamos. Porque religião e política não se misturam. De fato, elas não se misturam, mas elas andam sim em conjunto. Elas andam não uma com o seu exercício e o outro com o seu domínio. Por causa disso, o povo de Deus deixou uma abertura enorme para que o povo das trevas tomasse posse do governo e do domínio da terra. E quais foram os maiores prejuízos dessas omissões? Porque nós, como povo de Deus, nós nos omitimos em exercer aquilo que Deus mandou. Não foi o homem que mandou, foi Deus que mandou. A terra foi amaldiçoada, mas aquilo que Deus determinou, família, reino, exercício, domínio, frutificação, ele não retirou do homem, muito pelo contrário. E por causa da nossa omissão, quais foram os prejuízos que isso causaram? O estabelecimento de leis que são contrárias aos princípios bíblicos, a imoralidade de todas as formas, a banalização de Deus comparado a qualquer outro Deus, a idolatria constituída de forma exacerbada, foco central no homem, destruição da natureza, famílias destruídas, papéis invertidos, identidade deturpada e a cultura do reino sendo extinta pouco a pouco. Por isso, queridos, o que nós precisamos fazer é voltar ao início de tudo, voltar às primícias, exercermos governo. Não falo só do governo, no exercício político, mas principalmente naquilo que Deus nos trouxe para fazer. Deus estabeleceu famílias. Quando um governante ele é omisso, ele permite que a serpente entre e que o domínio das trevas seja exercido naquele lugar. Então, quando o homem ele é colocado como autoridade numa membresia, numa igreja, quando ele é colocado como autoridade em uma família, quando ele é colocado como autoridade no seu trabalho e ele é um governante omisso, ele deixa que as coisas aconteçam, ele não busca em Deus o entendimento, o direcionamento do próprio Deus e exerce a cultura do reino, de governo, de domínio, onde ele foi estabelecido, as trevas vêm e vêm com força. Então, hoje eu entendo que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos chamando para não sermos apenas filhos, mas para exercermos a filiação, pois somos imagem e semelhança do Deus vivo. E como imagem e semelhança do Deus vivo, com a determinação que Ele nos deu, nós temos a autoridade de Deus de governar a terra. E temos a bênção de Deus de dominar. E eu oro para que isso aconteça não só nas esferas governamentais que precisamos estar como filhos de Deus nesses lugares, mas principalmente nas nossas famílias, que o homem volte a governar, que os papéis não sejam mais invertidos, que o homem volte a exercer domínio sobre a família, aquilo que Deus instituiu, porque a família é a base de todas as coisas, aquilo que Deus instituiu como legal no céu, ele volte a acontecer na terra, para que o reino de Deus continue sendo estabelecido e para que a palavra de Deus, ela continue se propagando em todos os lugares. Eu oro, queridos, para que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, esse entendimento que está hoje, né, que hoje eu treino a minha família para isso, que isso seja uma verdade gravada no seu coração, instituída na sua mente, né, e exercida na sua prática. Por isso eu agradeço, eu espero que tenha sido, foi rápido, né, mas eu espero que tenha sido claro e que possamos voltar ao início de tudo, à primazia de tudo, sermos filhos obedientes, exercermos governo e exercermos domínio e frutificarmos. Para concluir, eu peço que vocês façam uma avaliação, que você vá em cada lugar onde existe, né, o sistema social, ou seja, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, observa de forma crítica qual é o sistema de governo que está sendo estabelecido nesses lugares. Faz um questionário, como é a liderança, de que forma ela exerce, etc. E o que você, enquanto cristão governante, pode fazer para mudar aquilo que você está vendo. Se você está vendo que não tem a forma teocrática, o que é que você, enquanto cristão governante, pode fazer para mudar isso? Ok? Espero você, aguardo, Deus abençoe.